Oi, eu sou o Bruno. Oi, eu sou a Jessie e hoje Nós voltamos a Derry. Oi, gente, tudo bem com vocês? A primeira coisa que a gente quer dizer aqui é sejam todos muito bem-vindos. Esse podcast que é uma criação nossa para aqueles que gostam das obras de Stephen King e também são tão apaixonados por esse universo quanto nós somos, né? A gente tá aqui hoje para dar o pontapé inicial nesse podcast. Como você tá se sentindo, amiga? estou me sentindo um pouco nervosa, mas muito feliz de embarcar nessa nova aventura. Quer Embarcar. dizer, voltar, né? Embarcar no barquinho descendo no esgoto, é isso. Exato. Tá, bacana, legal. Para quem não conhece, a gente vai contar um pouquinho hoje sobre quem nós somos, além, claramente, de introduzir um pouco sobre a obra do Stephen King, que é a obra que é base para esse podcast, que é o It a Coisa, né? Exatamente, nosso querido Pennywise. Lembrando que estamos relendo essa obra, então a gente está revisitando Derry, por isso que estamos voltando sempre para lá. É isso mesmo, e isso tem muito a ver com o nome do podcast em si. A gente teve essa ideia de chamar o podcast de Back to Derry, que é justamente que é voltar para Derry. Exatamente. E aí vocês vão entender daqui a pouquinho um pouco mais o porquê que a gente chama o podcast dessa maneira e qual é a conexão que a gente tem com o livro. Mas antes, eu acho que é importante para aquelas pessoas que não conhecem a gente, que não sabem quem a gente é, que a gente se apresente. Não é mesmo? Aham! Então, quem é você, Bruno? Eu sou uma gayzinha de Carapicuíba. Uma gayzinha de calcinha de Carapicuíba. Meu nome é Bruno Scofield. Eu sou de Carapicuíba, São Paulo, Zona Oeste. Aqui é Zona Oeste? É Zona Oeste, né? Zona Oeste. Eu tenho 36 anos, mas minha idade eu não revelo. Sou formado em letras, português, inglês e literatura. E hoje em dia eu trabalho como professor de inglês na minha própria escola. Eita, queridão e proprietário. Eu sou, querido, eu sou PJ, né? Eu sou do negócio da pejotização do ser humano, né? E você, amiga, fala um pouquinho sobre ti. Bom, eu sou a Jéssica, mas aqui a gente vai trabalhar apenas como Jessie. E aí, também sou formada em letras, tenho meu técnico em museologia. E estamos voltando aqui, né, com meu grande amigo Bruno, que a gente já se conhece há bastante tempo. É verdade. A gente já veio aí fazendo várias leituras conjuntas e a gente resolveu voltar agora com isso e dividir um pouco com vocês essa nossa fase literária um pouco mais velha, né? Já somos pessoas 30 a mais. Pois é, menina. Tempo passa, a gente nem vê. Deus me livre. Então, né? Estamos aí para poder fazer essa releitura. Como os bons amigos que somos, resolvemos compartilhar com vocês essa nova visão que teremos. Exatamente, porque, assim, esse podcast, como a gente disse no início, ele tem como base o livro It, a Coisa, do autor Stephen King, que é um grande sucesso, é um ótimo livro e foi adaptado de diversas maneiras já. A gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso ao longo do podcast, desse episódio, para quem não conhece muito bem a obra, entender um pouquinho mais sobre. Mas, basicamente, para vocês entenderem, esse livro já teve adaptação em 1990, 2017, 2019 e agora com o boom da série Welcome to Derry, que foi adaptada pela HBO e estreou em setembro? Não, outubro. Foi em outubro o lançamento. Ah, é verdade, foi dia 26 de outubro, né? Foi 2 dias depois do meu aniversário o lançamento. 26 de outubro de 2025. E aí, acho que agora... Você acha que com a série as pessoas tiveram mais contato com o livro, assim, com esse universo? Eu acho que elas têm vontade de ter esse contato com a obra, mas é que o tamanho da obra, ele assusta. Afinal de contas, são 1.100 e... Eu anotei em algum lugar aqui, gente. Acho que agora não tô lembrado, mas eu sei que são 1.100 e algumas poucas páginas, tá? É bastante coisa. O livro é gigantesco. A Jess vai olhar aqui agora no livro. Que sim, nós estamos com o livro aqui do ladinho, né? 1.102. 1.102 páginas. E assusta um pouco as pessoas, né? As pessoas, elas ficam um pouco apavoradas quando vem um calhamaço desse. Mas, como eu disse pra você, amiga, eu acho que
a série ajudou a dar uma popularizada, assim. E principalmente porque teve uma aceitação muito boa, né? Welcome to Derry teve uma aceitação de público muito boa. As notas do IMDb, ele é nota 8 no IMDb, como série total, mas o último episódio chegou a ter nota 9. Então, é que foi uma série que foi muito bem executada, né? Os Sim, irmãos Muscat são, assim, realmente muito bons no que se propõem a fazer, sim. porque a adaptação do filme de 2017 é uma adaptação muito boa. É muito condizente com a obra. Uhum. Então, acredito que as pessoas fiquem curiosas, mas tem aquele baque pelo tamanho de páginas, mas espero que mais pessoas consigam ler. Sim. E o objetivo desse podcast é justamente isso, é justamente quebrar essa ideia de que, por ser um livro muito grande, ele seja cansativo, a história não seja interessante, etc e tal. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas só para adiantar para vocês, a ideia do podcast é cada episódio a gente retratar um episódio, um capítulo do livro. Exatamente. Cada episódio, um capítulo, e assim a gente vai conhecendo a história. E quem aí tem a sua dificuldade de leitura ou está um pouco receoso de ler, fica instigado a conhecer a obra, porque aqui a gente vai tratar de uma forma superficial, como pessoas que já leram a obra, e aí a gente vai olhar para pontos diferentes do que quando a gente leu a primeira vez. Exatamente. Tá, amiga, beleza, vamos lá então. Antes da gente falar um pouquinho sobre como a gente teve envolvimento com a obra, nosso primeiro contato com o livro, eu queria te fazer uma pergunta. Você já conhecia a história antes da adaptação de 1990, por exemplo? Porque era a única coisa que a gente tinha de material adaptado de It, a Coisa até então. Bom, pelo que eu puxo pelas minhas memórias, o primeiro contato que eu tive com a obra foi conhecendo o palhaço do Tim Curry através de memes. Lógico, Ah, tá, legal. isso daí eu devia estar com meus 15 anos, naquela época. Era mais difícil a gente encontrar essas obras. Então eu não assisti o filme. Uhum, Mas eu conheci a obra e através da sinopse eu já fico interessada por ela, mas eu demoro mais tempo para poder ler. uhum, uhum. Porque eu vou começar a ler ela quando eu tô ali com meus 21, 22 anos. Então eu demoro aí mais uns 7 anos até conseguir pegar o livro, sentar e ler. E com você, amigo, como que foi isso? Eu já conheci a adaptação de 1990, eu já tinha assistido ela online. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti a adaptação eu tive que fazer um download. Tá, querida, vamos dar uma segurada nessa sua linguinha, tá bom, meu anjo? Eu tive que fazer o download do filme pra assistir, e ele é muito longo. Ele é um filme muito longo, porque ele não é dividido por parte 1, parte 2, igual a gente tem a adaptação de 2019 e 2017. Ele é um filme que ele é inteiro. É porque ele era pra ter sido um seriado, né? Ele era um especial pra televisão, na verdade. Ele foi produzido como um especial pra televisão. Então isso faz o histórico dele de ser um filme de 3 horas e pouco, acho que dá 3 É, ele é horas bem e longo. meia, né? Ele é bem longo. Porque geralmente o filme estadunidense não passa de 2 horas e meia, 2 horas e 40. A não ser exceções grandes, como O Senhor dos Anéis, por exemplo, ou Avatar, que são filmes muito grandes, ou alguns filmes da Marvel também, que são bem longos. Mas eles têm essa base. Mas pra época, 1990 é muito tempo, É um tempo né? excessivo. Sim, se a gente parar pra pensar, a gente tem aí praticamente 35 anos atrás. Há 35 anos pra produzir uma coisa desse tamanho, né? Então, assim, eu vi o filme, fiz meus amigos assistirem o filme também, eles odiaram na época, odiaram. Mas eu já tinha essa curiosidade, igual você, de Uhum. querer pegar o livro pra ler e tudo mais, ter esse contato com o livro e tal. Mas eu também só fui pegar pra ler em 2017, e aí a gente pode, acho que, entrar nessa ideia do contato, o primeiro contato que a gente teve, né? A nossa Exatamente. conexão que se deu muito por conta desse livro também, né? Foi basicamente por isso. Primeiro a gente se conhece, Uhum, a gente compartilha o fato de que éramos estudantes de letra na época, né? uhum, E aí você veio com a proposta de fazer um clube de leitura. exatamente, E aí eu exatamente. aceitei. Começamos a ler coisas aleatórias e depois focamos no que realmente era o nosso ponto, que era o It. Sim. E conta para os nossos ouvintes, amiga, em quantos dias nós lemos as 1.102 páginas? A gente leu 1.102 páginas numa bagatela de 45 dias. Exatamente.
Que loucura, que loucura. Toda vez que eu comento isso com alguém, as pessoas falam: "Nossa, vocês são doidos de ter lido isso em 45 dias". Mas é que a gente ficou tão absorto, tão envolvido na leitura. Não é, né? A gente era jovem, né? É, cá de quê, né? Cá Pode de que a gente quê. era jovem. E aí não tinha o negócio da pressão, né? Do negócio É, tanto do trabalho. Eu já trabalhava, querida. Eu trabalhava na não, Wizard na época. eu Um também beijo a todos os trabalhava. professores da Wizard. Eu também trabalhava na época, mas eu acho que a quando a gente tá mais novo, a nossa leitura, quando a gente achou ela mais interessante, e porque o filme ia estrear e a gente tinha vontade de assistir o filme com a leitura em dia, foi o que fez a gente ler rápido. Foi, eu acho também. Eu lembro que teve até maratona. No meio da nossa leitura ali, a Suma, que é a editora do livro, né, dessa edição que a gente leu, na época, fez até uma maratona de leitura, né? Foi, Fizeram ela. um calendário bonitinho para as pessoas lerem. Mas você também tinha feito o seu calendário, amigo? Claro, meu anjo, porque aqui a gente trabalha com o negócio da organização, Não é né? mesmo? Eu tenho o negócio da lua, né? Da lua em virgem. Então, eu sempre vou estar trabalhando com o negócio da organização. Mas foi o máximo, assim. Eu lembro que eu gostei muito de ler e eu acho que essa leitura em dupla me motivou muito a ler mais Sim, rápido, sabe? Porque, como a gente já comentou aqui, é um livro muito extenso. E existem trechos que são muito densos. muito denso e cansativos, né? São. Porque são partes extremamente descritivas. É. Não que isso seja ruim para a obra, isso faz, eu acho que faz completo sentido. E o King tem isso, né? O King tem essa coisa de dar descrição. E é engraçado, porque a gente pode fazer essa correlação do Stephen King com outros autores, como, por exemplo, o Victor Hugo em Os Miseráveis, que ele passa ali 2, 3 capítulos só descrevendo os esgotos de Paris. A gente tem Tolkien com a descrição da Terra-média, com a descrição, tipo, da construção de universo dele, que também é super descritivo. E eu não acho, existe um estigma muito grande em relação a isso, que as pessoas acham que autores descritivos são chatos e cansativos. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Eu acho que vai de obra para obra. Não é muito pelo autor, mas pela obra em si, que a obra carrega. Uhum. Que nem a gente tem dessa leitura de It, a gente percebe que a descrição ela faz parte do livro para a gente conseguir entender os destrinchar das histórias. Uhum. Senão não tem como a gente compreender o que está acontecendo. Exatamente. Eu gosto bastante, tá? Eu sou bem aficionado. Tanto que Tolkien, eu acho que todo mundo já sabe, mas quem não sabe ainda, quem é ouvinte novo que chegou agora, Tolkien, pra mim, é o melhor autor que existe, assim. Eu sou apaixonado por tudo que ele escreve, porque eu acho que essa descrição, esse cuidado com os detalhes é essencial pra gente se aproximar dos personagens, pra gente criar esse carinho pelos personagens que são criados. Porque se você não cria carinho, quando eles morrem, você fala, ok, whatever. Morreu. Morreu, tanto faz, né? E aí foi um processão, mas foi muito legal, assim. E aí, depois de 10 anos, quase, são 9 anos desde a leitura Vai fazer da 9 primeira leitura, anos. né? A gente Resolveu voltar. resolveu voltar. Por quê? Por que a gente resolveu voltar? Primeiro, porque faz quase 10 anos que lemos a primeira vez. Uhum. Completamos a nossa leiturinha de Pennywise e companhia com o Clube dos Otários. Exatamente. E aí, né, a gente tá em um outro momento da nossa vida, já somos pessoas que passamos dos 30. Então, a nossa visão para essa releitura tá totalmente diferente. A gente olha para pontos que a gente não estava olhando quando a gente leu, quando a gente estava com os nossos 20 e poucos anos. Exatamente, né? E tem outros fatores também. Eu acho que depois de 10 anos de leitura, lendo outras obras, conhecendo outros autores, amadurecendo como pessoa, a gente vai ter um outro ponto de vista da história. E principalmente depois de ter assistido as adaptações. Exatamente. As adaptações acabam sendo um ponto marcante pra gente, porque através dela percebemos que, acho que tá na hora da gente reler, porque na minha cabeça isso não funcionaria dessa forma. Exatamente. E com a chegada do Welcome to Derry, a gente lembrou que faltava coisinhas ali que a gente conseguiria entender melhor o seriado voltando com a leitura. Exatamente. É bem isso mesmo. Agora,
Vamos falar um pouquinho sobre quem é o Stephen King, pra galera conhecer um pouquinho mais, saber mais quem é o autor, porque nem todo mundo é muito chegado a essa coisa do terror, do horror e etc. E eu acho que, assim, não sou eu que tô dizendo, tá? A crítica, os outros leitores e outros autores, a gente sabe que o Stephen King ele é considerado o mestre do terror moderno, Você né? concorda com esse título? Ai, amiga, eu super concordo. Eu super concordo. Eu conheço outros autores, como Joe Hill, por exemplo, que é filho do Stephen King. King. A gente tem outros autores muito bons também que escrevem suspense, terror, mas eu acho que não tem ninguém igual a ele. Eu acho que a forma de escrita dele é única, sabe? É muito, muito característica. É muito característico. A gente consegue, na hora que estamos lendo qualquer livro dele, a Uhum. gente percebe que é uma marca dele. Sim, sim. E eu gosto muito. Não só do It, a Coisa, que é um livro assim que eu tenho uma paixão muito grande, mas eu gosto de outras obras do King também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, mas só para contextualizar, a gente sabe que o Stephen King nasceu em 1947, ele é dos Estados Unidos, né? Ele é, como a minha amiga disse, ele é Do Maine, norte-americano, norte-americano. estadunidense, e ele é do Maine, como você falou. E aí isso é interessante, né, de saber que ele é do Maine, porque as histórias que ele constrói, os livros que ele escreve, são, a maioria deles, grande parte, acontece dentro do Maine. É porque é onde ele tem a vivência dele, né? Uhum. Então, geralmente, quando você traz a vivência para sua obra, você consegue trabalhar ela mais amplamente, de uma forma que você consegue se conectar mais com ela. Sim. E nem todo autor faz isso, né? Eu, por exemplo, sou um grande exemplo disso. Eu tô escrevendo um livro e a minha história não acontece no Brasil, em São Carapicuíba. Paulo, em Crapiúba. A minha história acontece em Little Rock, no Arkansas, nos Estados Unidos. Então, assim, é interessante ver como ele pegou algo da vivência dele, do universo dele, e construiu esse multiverso, porque, gente, a gente vai falar sobre isso também nesse podcast em vários momentos. Existe o multiverso do Stephen King, tá? Ele É o tem o Kingverse. Kingverso. Então a gente vai explorar isso também em episódios futuros. Então, acompanhe a gente aí. É bem interessante a gente perceber que setembro é uma marca muito forte pro King. Ele Uhum. nasce em 21 de setembro de 47, mas ele também lança It em 15 de setembro de 86. Uhum. E aí, os filmes, tanto a parte 1 quanto a parte 2, agora dos Irmãos Musquetes, também são lançados em setembro aí de 2017 e 2019. Exatamente, exatamente. Eu acho que só teve essa quebra com Welcome to Derry, que foi lançado em outubro, né? É. Mas de resto, tudo foi lançado em setembro. E aí também é importante a gente citar que o Stephen King ele começou escrevendo contos, né? Ele não começou com obras literárias tão aprofundadas, eram mais base de contos, e tem livros muito bons dele de conto também. Inclusive um conto dele que eu acho sensacional, que é a adaptação daquele Conta Comigo. Você já assistiu esse filme? Nossa, assisti há muito tempo atrás, preciso rever. Amiga, eu chorei. Nossa, a primeira vez que eu assisti, eu chorei lágrimas, assim, rios, rios. E depois eu fui reassistir mais pra frente, assim, agora uns anos atrás, e eu chorei de novo. É maravilhoso, gente. Quem não conhece, procura aí, assista. O filme chama Conta Comigo. Em inglês, o nome do filme é Stand By Me, que inclusive é a trilha sonora, a música Stand By Me é a trilha sonora desse filme. E é a adaptação de um conto do Stephen King que chama O Corpo, onde 4 adolescentes, 4 crianças lá, os 4 menininhos são amigos, eles saem pra andar pela cidade, até porque eles ouviram a notícia de que tem um corpo, alguém foi assassinado e tem um corpo jogado lá no meio do mato, e eles vão até lá porque eles querem ver o corpo do morto, etc e tal. Mas é uma história muito bonita, é uma história de superação, de amizade, de conflito, então é bem interessante, assim, é bem bonito. É interessante você falar da amizade da obra do Stephen King, porque isso marca quase todos os livros dele. Uhum. Existem amizades extremamente importantes nas obras do King. Ele traz aí a amizade como ponto central em quase todos os seus livros, porque é uma relação que ele consegue descrever com muita delicadeza, eu acho. E extremamente bonito a forma de ver a amizade e como ela vai evoluindo. Sim, a amizade é muito importante, principalmente aqui, né? Principalmente quando a gente fala de It, a Coisa, porque a gente vai explorar isso mais profundamente, mas a amizade é
o que faz a história rodar, né? O que faz as coisas acontecerem dentro dessa batalha entre Exatamente. crianças, entre o Losers Club, né? O clube dos otários, e a coisa em si, né? É isso. Ah, e só pra complementar, que eu acho que é muito bacana, é a gente saber que a primeira obra dele publicada, que teve grande alcance, foi Carrie, a Estranha, em 1974. E aí foi o primeiro livro dele publicado. E uma curiosidade à parte aqui é que, enquanto ele estava escrevendo, ele pegou os manuscritos, rasgou e jogou no lixo. A esposa dele foi lá, resgatou o manuscrito do lixo e falou: Meu filho, termina de escrever, vai dar bom. Ai, ai, o que que uma mulher não faz na vida de um homem, não é mesmo? Exactly, exactly. E aí ele foi lá, terminou de escrever, publicou Carrie, e todo mundo sabe que Carrie é estranha também. É um marco no cinema, né? É um marco no cinema, já são o quê? 3 adaptações? Tá indo pra próxima agora, que é uma série de televisão, né? Sobre Estamos aí Carrie Estranha, confiantes com essa que vai ser bem série. adaptada. Além disso, nós temos uma peça de teatro, um musical da Broadway, também, que é uma adaptação de Carrie Estranha. Então, olha quanta coisa tem aí, só nessa obra, né? Exatamente. Você acha que o Stephen King é muito rico? Você acha que ele limpa a bunda com dinheiro? Ai, assim, de acordo com o que falam de autores, eu acho que ainda não. Amiga, pelo amor de Deus, tem muita coisa adaptada dele. Ele deve render. Só do Iluminado deve render, Mona, rios de dinheiro. Inclusive, eu acho que seria outra obra que poderia ter uma readaptação, né? Ah, Porque eu acho também. é sempre bom ressaltar que ele odiou a adaptação de Um Exatamente. Iluminado. Ele não gosta, né, do Stanley Kubrick. Ele não gosta da versão do Stanley Kubrick. Ele sempre criticou muito. E eu acho que uma dupla boa pra adaptar isso seria os Muschietti. Eu acho que a Bárbara e o Andy Muschietti, eles têm a faca e o queijo na mão. Com certeza. E não só isso, eles têm a amizade do próprio, né? Ah, com certeza. Toda a série que rolou agora, com Uhum. Welcome to Derry, teve grande apoio do, do King, né? Sim, sim, sim. Ele leu os roteiros, ele participou das gravações de algumas coisas, ele assistiu antes de todo mundo e ele mesmo E ele postou, né? comentava, né? Aham. Ele falava assim, ó, tem episódio esse domingo, assistam que esse tá babado. Exatamente. Então, assim, se o dono da obra, o autor, tá apoiando, é porque foi bem adaptado. Foi bem adaptado. Exatamente. Alguma coisa que você queria falar sobre King além disso, amiga? Não, acho que no momento é isso. Ai, não, pera. Tem mais uma coisinha que eu acho que é importante a gente falar. Que o Stephen King, ele é um autor que ele escreve sobre terror, mas ele não escreve sobre o terror sobrenatural de maneira só crua, igual, por exemplo, O Exorcista, ou até aqueles livros que são adaptações do Invocação do Mal, que tem aqueles diários dos Warren, não sei o que lá, sabe? Sei. Ele é um autor que ele escreve sobre monstros, mas também ele escreve sobre pessoas comuns, como o pai, criança, o escritor. Tem até Misery, né? Que é a história de um autor que é sequestrado pela Pela fã. fama A louca. gente, sequestrando o King pra ele terminar de escrever mais sobre It a Coisa. Pra ele expandir o universo. O expandir o universo. Eu também sequestraria mais pessoas. E aí ele faz isso e coloca essas pessoas nessas situações absurdas, assim, igual É, Misery, por exemplo, né? coisas que a gente não poderia suspeitar, ele vai lá, imagina, escreve. E assim, ele escreve super rápido. Nossa, gente, ele já tem aí mais de 60 obras publicadas. Isso é muita coisa. Uma pessoa escrever mais de 60 livros é muita coisa, É uma né? cabeça genial. Não, maravilhoso. E entre eles a gente tem O Iluminado, que é um clássico, né? Ó, E a continuação, que é Doutor Sono, que eu gosto muito também desse universo. Cemitério Maldito, A Espera de um Milagre, que também foi adaptada, que também é um clássico. O Instituto, que foi adaptada recentemente para uma série de TV pela MGM Plus também, que é uma obra bem legal. também temos Outside, que foi adaptada pela HBO Max. Outsider, é verdade, verdade. E a gente tem A Torre Negra, que virou um filme, não deu muito certo, foi ruim pra caramba a adaptação, foi até uma adaptação feita com Idris Elba, mas que não rolou, e aí agora estão reproduzindo em formato de série. São 7 livros, e vai aumentando, começa com um livro de, sei lá, de 200 páginas, e termina com um livrão, assim, de quase 600. E é bem interessante ressaltar que a Torre Negra é o ápice do Kingverse. É verdade, a gente vai até tocar nesse assunto mais pra frente, a gente vai conversar também sobre isso,
para entender como que funciona ali, porque a gente sabe que a Torre Negra tem uma função essencial para a existência do Kingverso, né? É interessante ressaltar também, amigo, que antes da gente ter It, ele teve aí 17 lançamentos antes. Então, Então, It, ele não chega do nada, ele não é um livro de estreia, ele não é um livro que, assim, o segundo livro do autor. Não, ele é um livro que chega depois de muito se escrever. sim, é o 18º livro do autor, né? Então, é bastante coisa, tá? E agora, né, para quem quiser saber mais um pouco sobre a escrita do Stephen King, quem é o autor e tudo mais, vocês podem pesquisar um livro que chama Sobre a Escrita. Esse livro é um livro muito importante para quem quer ser autor, é uma indicação que eu dou para quem quer escrever aí no futuro, quem quer aprender técnicas para escrita e tudo mais. Ele fala sobre constância, ele fala sobre disciplina na escrita, ele fala sobre estruturas de capítulo, criação de personagem, tudo isso, e ele fala muito sobre as obras dele. Então, como ele estava quando escreveu Carrie a Estranha, que foi a primeira obra, quando ele escreveu It, que ele estava completamente chapado de cocaína e tomando litros e litros de uísque. Então, assim, tudo isso influenciou muito, porque a gente sabe que neste livro a gente tem passagens bem polêmicas, né, amiga? Exatamente. E é interessante entender que ele estava num momento difícil da vida dele, porque em algumas partes a gente consegue sentir que existia assim, acho que esse autor ele não estava legal quando ele escreveu essa cena. E isso é muito interessante. E a gente já tinha sentido isso há quase 10 anos atrás. Então imagine como vai ser agora nessa releitura. Exatamente, exatamente. Se você tá gostando desse podcast, não esquece claramente de deixar o seu like aí, de favoritar o podcast na sua lista do Spotify e também no YouTube, e de mandar para os seus amigos para que eles também aprendam mais sobre esse universo e também sobre o autor. Eu acho que o Stephen King ele é um autor muito rico, cheio de obras muito interessantes. Se você não gosta de um terror tão com criaturas místicas, como é o It a Coisa, como são outras obras dele, igual Cujo, por exemplo, que é sobre um cachorro, ou Christine, que é sobre um carro assassino. E tem uma adaptação também. Ambos têm adaptação, e eu acho que a adaptação de Christine é assim, ó, babadeira. Se você não gosta dessas obras nesse formato, tem outras obras dele também que são ótimas, que retratam o ser humano e dentro da psicologia do ser humano. Mr. Mercedes, né, também foi adaptado para uma série, tá disponível também para assistir aí 3 temporadas, mas é uma obra que fala sobre um serial killer, não é uma pessoa, não é uma possessão satânica, nada disso, é um ser humano e policiais ali batalhando para Porque um afinal, contra o né, outro. seres humanos também são Monstros, não é mesmo? A gente sabe bem exatamente. disso, tá? Muito bem, tudo bem até aqui? Tudo, por mim tá, e por Tá você? ótimo, pra mim tá maravilhoso, tô adorando. Agora eu tô sentindo até mais. Eu tô me sentindo até mais confortável, sabia? Então, Acho que o medo era começar, né, amiga? Acho que o medo era dar o start, gente. exato. Agora que a gente já começou a falar igual uma matraca, a gente vai até aqui 10 horas de podcast, tá? Se segura aí. Como que vai funcionar o nosso podcast? Quer explicar um pouco pra galera como que vai explicar? Como vai funcionar, amiga? Essa pegada dos capítulos? Então, vamos lá. O livro, ele é dividido em partes, e cada parte ele tem seus determinados capítulos. Temos aí 5 partes. Então, cada parte tem X capítulos. O que vamos trabalhar é que cada capítulo vai ser um episódio do podcast. Exatamente. Então, hoje a gente vai explorar o primeiro capítulo da parte 1. E aí, aos poucos, vocês vão entendendo mais ou menos como vai funcionar essa questão da linha do tempo, né? Porque esse livro ele é dividido com uma linha do tempo muito específica. Exatamente, ele não vai seguir uma linha linear que a gente está acostumado a ver em algumas narrativas. Ele tá num presente, depois ele vai para um passado, e depois ele pode ir para um passado mais profundo do que a história está narrando no momento. Exatamente. Então, só para que vocês fiquem cientes dessa divisão, uma parte da história acontece em 1957, que é o passado. Que é quando a gente tem ali o Losers Club, né? O Clube dos Otários, crianças, né? E aí, depois disso, a gente tem uma segunda parte da história que acontece em que ano, amiga? Em 1984.
Tá, então aqui a gente já tem 27 anos depois, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor sobre esse ciclo de 27 anos, que é uma coisa que a gente vai explicar aqui também, para ficar claro para vocês por que essa história tem esse recorte entre dois períodos, em 1957 e 1984, ok? É interessante ressaltar que o livro tem uma diferença de anos do filme. Ah, Então sim. isso pode confundir muitas pessoas, porque no filme de 2017 que a gente teve, o filme já se passa em 1984 ou 85, não, né? Não, a primeira parte acontece em 88 e 89. Ah, é verdade. Que é quando acontece. Então, quando a gente tem os acontecimentos com o George, começa em 1988, e aí logo em sequência a gente vai para 1989. E o salto vai para 2017. Exatamente. Diferente do livro. Então é interessante a gente prestar atenção nessa questão dos anos, porque muita gente eu já vi questionar pela internet. Ai, mas no livro eu vi que é uma data diferente. Por que isso acontece? Ah, É, mas no filme mostra tal data. Ah, e o seriado tal. E também vale ressaltar que o seriado tá seguindo a cronologia dos filmes. exatamente, exatamente. É só para vocês não ficarem confusos em relação ao que a gente vai abordar aqui. A gente vai focar nos acontecimentos do livro. Tá? Exato. Então não se preocupem assim, cuidado com as informações para falar, mas vocês estão falando a data errada, essa data não encaixa. Porque no filme eles adaptaram justamente o Andy Muschietti, ele quis adaptar isso para trazer para a realidade, para nossa realidade. Até porque, né, fazer em pleno 2019 um filme que se passaria em 1985 ia ser mais complicado. Eu acho que as pessoas não teriam essa conexão, né? Não Exato. geraria uma conexão com o público. Então, talvez por isso seja por isso que que ele fez essa adaptação. Não sei, quando a gente conhecer ele pessoalmente, a gente faz essa pergunta. Oi, Andy. Ele é argentino, né? Ele Então, assim, não é tão difícil se comunicar com ele em relação a isso. Então, enfim, vamos ver como as coisas vão acontecer. Vamos lá então? Vamos começar? Depois de horas falando aqui igual umas matracas, mas, gente, não serão todos os episódios que serão assim, tá? Esse primeiro episódio tem essas construções porque é necessário vocês saberem quem é o Stephen King, quem é o autor do livro, por que ele escreveu a obra, quem somos nós, mas aí, a partir de agora, a gente vai, de fato, mergulhar dentro do episódio, dentro do capítulo do livro, e falar de algumas coisas que são importantes. Parte 1, A Sombra Antes, capítulo 1, Depois da Enchente. Então, a partir daqui, a gente vai abordar o capítulo, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai dividir de algumas formas. Primeiro, a gente vai dar um geralzão do que acontece no capítulo, acho que é importante, né? Com certeza. E aí, uma dica que a gente dá pra vocês, os que estão ouvindo a gente aqui, se vocês sabem que cada capítulo vai abordar, cada episódio do podcast vai abordar um capítulo do livro diferente, façam a leitura. Eu acho que é importante vocês lerem o livro também, e aí ler o capítulo do livro e ouvir o podcast depois de ler o capítulo, porque às vezes alguma coisa pode ter passado direto, você pode não ter percebido. E depois vocês podem comentar pra gente. Exatamente, deixa seu comentário aí embaixo, por favor, comentem na seção de comentários do Spotify e também no YouTube o que vocês acharam do capítulo, se a ideia de vocês bate com a nossa, se é isso mesmo, ou se vocês tiveram uma visão diferente sobre algum fator, porque eu já vou adiantar um ponto aqui, eu e Jessie, a gente discorda de algumas coisas. Exatamente. Tá? A gente vai entrar em alguns conflitos aqui. Então vamos lá, vamos dar um geralzão. O que aconteceu nesse capítulo, amigo? Bom, esse primeiro capítulo a gente tem alguma introdução importante de alguns personagens. Como a gente já disse no começo da introdução do capítulo em si, no nome do capítulo agora, que a Jess fez, essa história acontece em 1957. Então aqui a gente sabe que a gente vai abordar o momento onde eles são crianças ainda. Né? Exatamente. Os personagens são crianças ainda. A gente sabe que Derry vai ser a cidade, né? Que vai ser tratada essa história. Então a gente sabe que a construção de Derry é muito importante. A gente vai ver isso mais pra frente também, o motivo por quê. Mas a gente sabe que uma família específica mora nessa cidade de Derry, no Maine, e é a família Dambrow. A família Dambrow é composta por 4 pessoas, que são os pais, né? O pai e a mãe, o Bill Dambrow e o George Dambrow. Aí a gente tem uma informação que acho que a Jess vai gostar bastante de explicar, que o nome do Bill Dambrow é William. É o William. A questão interessante
Eu sempre soube que norte-americanos gostam de chamar, não só norte-americanos, como qualquer falante de língua inglesa, todo William tem um apelido, e esse apelido geralmente é Bill. Lógico, também temos o Will, mas o Bill muitas vezes é muito mais utilizado. E aí, o Bruno, nessa Ei, sem julgamentos. Então, Judge. nessa releitura, ele descobriu, na verdade, ele lembrou que o Bill se chamava William. E aí, Não, peraí, amiga, peraí. Eu não fazia a menor ideia, tá? Você não precisa tentar me defender. Eu não fazia a menor ideia. Pra mim, o nome dele sempre foi Bill. Eu nunca desconfiei que o nome dele era William. Eu fui, tipo. Quando eu li a página assim, William Dambrow. Quem é o William Dambrow? Aí, Bill, meu Deus, nada a ver. pois é, amigo, Bill é apelido de William. Agora, por quê? A gente não consegue entender. Eu acho que é alguma familiaridade com o som, né? Dependendo de algum lugar que vai falar em inglês. Ai, tem alguma explicação. Eu lembro que depois de ter lido, eu fui buscar alguma coisa, tem alguma explicação, mas eu acho que eu não anotei o porquê, amiga. Eu não cheguei a anotar o motivo. Mas eu sei que tem alguma coisa conectada ali com apelidos carinhosos que foram sendo diminuídos, e aí o William vira Bill, tá, gente? É importante a gente frisar aqui que o Bill é o irmão mais velho, né? Ele é o mais velho dos dois, e o George é o irmão mais novo. O George, na história, ele tem 6 anos. A Isso. gente abre a história com o George, eu acho que meio que relatando a história de como que o que aconteceu com o George nesse momento. É ele de galochinha, correndo na chuva, né, de capa de chuva amarela. Acho que essa é uma cena muito icônica, é uma cena muito marcante. Acho que todo mundo conhece, que conhece esse universo, conhece essa cena, que é o George de capa de chuva amarela e de galochinha correndo na chuva. A gente só tem algumas diferenças em relação ao livro e ao filme, que no livro as galochas dele são vermelhas e no filme é verde. Mas eu acho que no livro faz muito mais sentido, sabia? Ser vermelha a galocha, por conta da conexão com o balão. Sim, E aí me faz ficar muito mais. mas atenta a esse pequeno detalhe de factura. Exatamente, eu não sei. Talvez eles tenham mudado isso na adaptação pro filme, porque o vermelho é uma cor quente, né? Sim, E o verde é uma cor fria. Então, pra cena, o todo, o amarelo, o verde ali, ele funciona. Apesar do amarelo também ser uma cor considerada uma cor quente. é porque geralmente no cinema, tudo que é verde, isso é uma culpa da Disney, é relacionado a vilão, né? É verdade, né? Tem muito isso, né? Tirando a Pequena Sereia, que é uma coisa muito Muito assim, mas clássico. se você vê, tipo, a Princesa e o Sapo, quando você vê o vilão da Princesa e o Sapo, o verde tem O essa verde é sempre conexão, muito a presente Úrsula pro tem essa vilão. conexão, né? É verdade, 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 faz sentido. E aí a gente tem essa cena dele andando ali, correndo, na chuva e tudo mais. Então, basicamente, esse primeiro capítulo, ele vai falar. É um capítulo muito curto, é um capítulo de 13 páginas. Bem Então, introdutório. muito Ali a introdutório. gente só vê o quê? Qual é o resumo principal desse capítulo? Temos aí o George querendo brincar na chuva e o seu irmão Bill está doente de cama. Só que o Bill, ele faz uma coisa muito especial pro George se divertir, que é o quê? Que é um barquinho de papel. Que é o barquinho de papel. O famoso SS George. o SS George. SS George, é verdade. E aí, George fica feliz com esse mimo que o irmão dele fez e vai brincar. Lembrando que a cidade de Derry tá passando por uma enchente que está no nível de 1930. Ou seja, é uma enchente que está alagando tudo. Ela é terrível. Não acontecia isso há 27 anos. Exatamente. Então, mais uma vez, a gente tem aí esse número aparecendo, né? O 27 aparecendo. Essa enchente, ela acontece devido a uma chuva constante que tá afetando a cidade. E assim, e não é uma chuva básica, gente. É uma chuva que destrói os calçamentos, destrói as ruas, tem deslizamento, tem toda uma questão. Assim, a cidade está muito destruída. Tem intersecções inteiras de ruas que foram fechadas por conta disso. Exatamente. Né? Então, assim, é uma chuva muito forte. E aí, é muito estranho na minha cabeça, de adulto agora, uma mãe e um pai permitir que uma criança saia pra brincar na chuva de 6 anos. 6 anos. É muito bem pensado falado isso. De 6 anos, saia na rua pra brincar na chuva
com esse nível de destruição acontecendo na cidade. Exatamente. Lembrando que, assim, no capítulo a gente percebe que a mãe tá tocando piano, o irmão tá doente, fez o barquinho pro George, e o pai, ele trabalha na hidrelétrica da cidade. Então, é uma coisa realmente muito absurda, muito distante da nossa mente, deixar uma criança de apenas 6 anos sair correndo por aí num dia que a chuva ainda está forte e tá começando a apaziguar. Exatamente, é uma loucura. Não, é um caos, assim, eu acho. Eu entendo a motivação do autor em fazer isso, porque precisa de acontecer algo, mas aí que tá, amiga. Quando a gente para pra pensar em Derry como uma cidade, a gente sabe que existem motivos para que os pais e os adultos sejam tão relapsos dentro desse universo. Exatamente, a gente sabe. Mas ao primeiro momento, quando você lê, quando você tá tendo o primeiro contato com a obra, você não entende isso. Exatamente. Inclusive, é algo que eu até me questiono: será que as pessoas que assistem só o filme ou só o seriado do Welcome to Derry, eles conseguem compreender a força que a cidade tem? Não compreendem, porque recentemente eu recebi um comentário, não sei se foi no Instagram ou se foi no Instagram, de um amigo meu que estava assistindo o Welcome to Derry, e ele falou assim: Nossa, mas as pessoas na cidade, os adultos na cidade, as crianças são assassinadas e eles não fazem nada, eles, tipo, veem o que aconteceu e não tomam uma atitude, mas é justamente por isso, eles não entendem a força que a cidade tem, assim, como é o funcionamento orgânico, como é o organismo da cidade. E é interessante a gente já ter esse pensamento do organismo da cidade, porque a gente vê que ela não é uma cidade comum. Exatamente, exatamente. Ela é uma cidade que, dentro do livro, e até nos filmes e no seriado, ela funciona como uma personagem ali da história. E é sempre bom a gente perceber essa questão da cidade. Exatamente, exatamente, tá? É... só pra gente reforçar, a mãe deles, ela é pianista, né? Ela é formada em Juilliard e ela toca piano muito bem e tudo mais. Então, várias partes do livro isso é reforçado e, inclusive, isso é um tom que fica na cabeça do Bill, né? Exato. Porque depois, quando acontece tudo que acontece com o George, ele fala que toda vez que ele ouve a mãe dele tocando a música que ela tá tocando no piano, que é aquela For Release, que é uma música de Beethoven, e pra quem não sabe, gente, é a música do Música do gás. gás. A música do carro do gás. Toda vez que ele ouve essa música, ele lembra dos acontecimentos, né? Então é uma música que ficou na cabeça dele pra É porque sempre. é algo que marca, né? Porque, só relembrando, ele estava doente, ele fez um barquinho pro irmão de 6 anos Sim. sair na chuva e brincar. Então, bem ou mal, é um momento muito crucial da história. Depois a gente percebe um pouco, quando a gente vai finalizar esse capítulo, do porquê que ele é um momento muito tenso depois de se Uhum. lembrar. Sim. Então vamos só reorganizar umas informações. A gente abre o capítulo com o Bill, né? Relembrando algumas informações do que aconteceu. A questão da música na cabeça dele, tocando de novo, de novo, de novo, porque essa música não vai sair da cabeça dele. E a gente tem o corte pra cena do George pedindo pra ele fazer o barco, né? Exatamente. Pra ele. Faz o barquinho, porque o Bill tá se recuperando de uma gripe muito forte. Exato. Ainda tá com febre e tudo mais. E aí ele pede pro irmão fazer um barquinho. Aí a gente vem entrando na questão da relação entre os dois, né? A conexão entre o Bill e o George dentro da história. Exatamente. É uma relação de irmãos bem bonita, porque tem aí uns 4 anos de diferença, né? Sim. E o George e o Bill, eles se dão super bem. E é interessante a gente já perceber aqui que o Bill, ele é gago. Sim, ele é conhecido como Bill Gago, né? Ele é chamado pelos professores, pelos colegas de sala de aula como Bill Gago. E aí, ao livro, ele cita o motivo pelo qual os pais acham. Na verdade, é uma suspeita da mãe. A mãe suspeita que o Bill ficou gago por causa de um atropelamento.
Ele foi atropelado aos 3 anos de idade. E ficou quantos dias em coma? Ele ficou meses em coma. E aí, tipo, ele foi atropelado por um carro e foi jogado na parede de um prédio. Gente, o menino foi arremessado, né? Ai, que Eita. horror, tadinho. Que pena. Nossa, que horror. E aí, ele ficou ali hospitalizado e começou a gaguejar. E aí, a mãe acha que isso é uma das questões. E aí, tem uma coisa que eu acho tão bonitinha, que é aquela frase que ele fica repetindo pra poder... Que o fonoaudiólogo pede pra ele ficar repetindo pra tentar quebrar essa coisa da gagueira. E aí tem no filme, que é ele soca postes de montão. E aí eu não lembro o restante, depois a gente vai trazer isso pra cá. Mas é muito legal isso, assim, né? A É. gente vê isso, que é uma coisa que ele se sente mal por ser gago, né? Ele tenta Ele tenta quebrar isso, né? quebrar isso, mas é sempre interessante mostrar que o George ele tem uma admiração e uma exaltação pelo irmão, mesmo ele sendo conhecido como Bill o Gago. É verdade, é verdade. Ele admira mesmo o irmão, ele gosta muito do irmão. Ele sempre fala que Bill, ele escreve muito bem, é um ótimo aluno, tem sempre notas boas, e que Bill é ótimo em ver. E aí a gente entra numa questão, você quer discutir agora? Eu acho que dá pra gente esperar um pouquinho. Ah, tá. Gente, guarda essa frase, tá? Que a gente vai voltar aqui já já pra gente falar sobre isso. E aí a gente vai ter a primeira porradaria desse podcast do Back to Derek. Porque, olha, vou te falar, viu, querida? Eu tenho os meus pontos. E eu tenho os meus. E aí? Bora brigar? Vamos brigar. É importante também a gente mostrar que o George, por ter essa admiração pelo irmão, ele enfrenta alguns medos, né? Porque pra fazer esse barco ele precisa ir até o porão, Exato. né? O irmão dele Esse pede pra ir até o porão, porão. ele é bem interessante, porque ele sabe que existe uma coisa que ele tem medo. Mas é sempre bom lembrar que o George, ele é corajoso, ele não tem medo de nada. Ele tem medo apenas de uma coisa. A coisa. Exatamente. E isso fica meio subentendido, né? A gente não tem uma informação muito exata do que é a coisa Exato. até então. A gente só sabe que ele tem medo de algo. E aí é importante a gente trazer esse fator, porque assim, os Estados Unidos, nesse período, em 1957, ele está enfrentando uma coisa que é esse super medo do comunismo. Né? O comunismo estava tipo, mega em alta em 1957 nos Estados Unidos, porque tinha acabado a passada Segunda Guerra Mundial, que acaba ali Tinha em ali mais ou 1940 e tudo menos mais, em 45. uns 12 anos que tinha acabado a Segunda Guerra. Um pouquinho mais, porque a Segunda Guerra... Não, acho que um pouquinho menos, amiga. A Segunda Guerra Mundial acabou em 45, e aí a gente tá falando de 57, então a gente tem aí uns 12 anos. Uns 12 anos. 12 anos. Uma média de uns 12 anos, né? E a Guerra Fria tá rolando Exato. nesse período. Então a gente sabe que tem a Guerra Fria acontecendo, a gente tem a ameaça desse American Way of Life, que é essa modo de vida americano, e pra eles, ser comunista é ser anti-americano. Exatamente. Então a gente tem essa sociedade com tudo isso acontecendo. E em outubro de 1957, que é exatamente quando a nossa história tá acontecendo ali, porque esses acontecimentos que a gente tá narrando pra vocês agora, em relação ao George, o Bill e a chuva, a tempestade, acontecem em outubro de 57. Exato. Né? E aí a gente sabe que a gente tem esse pontapé inicial, e aí em junho de 58, no verão, porque nesse momento a gente tá enfrentando o outono, no verão de 58, aí que a história começa. Aí é que o negócio pega fogo. E aí, voltando nessa questão da Guerra Fria, em outubro de 57 foi quando a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial deles, que chamava Sputnik. E aí a gente tem essa questão de controle social disfarçado de patriotismo. Exato. Né? É uma coisa que não muda nos dias de hoje. Gato! A gente consegue perceber isso até os momentos atuais. Exato. Tanto é que George, ele fala que ele não tem medo de nada e cita coisas que todo norte-americano comum tem medo e ele não. Que, no caso, são comunistas, assassinos, japoneses e Átila, o Uno. Então, que na verdade é um germânico iraniano. Então, ele mostra que todo norte-americano tem medo do que é de fora e diferente. Exatamente. O que tá dentro é seguro. E não muda do que tá acontecendo nos dias atuais, lá no Laranjão. Exatamente. A gente tem todas as questões
com o Trump, o controle nos Estados Unidos nesse momento. A gente tem a questão com o ICE, né? A gente tem a questão da morte da Renée Nicole Gould, que gerou muitos protestos nos Estados Unidos. Então a gente vê que realmente o que é de dentro, ok. O que é de fora, imigrante. O que é de fora, que não cabe, é uma ameaça. É uma ameaça. Então a gente tem essa questão de controle social. O comunismo, eles tinham essa visão de comunismo na época, né? Do que moldava comportamento, justificava perseguição. Olha só como cabe hoje em dia, né? Justificava perseguições, alimentava a paranoia coletiva. A paranoia tá aí, gente. Não é mesmo? E reforçava essa ideia de que o inimigo pode ser o vizinho da casa ao lado. Principalmente se ele for estrangeiro. Exatamente. Então tudo isso se encaixa muito nessa construção de momento da história em 1957. Lembrando que a gente tá falando de um livro que ele foi lançado em 1986. Exatamente. E a gente consegue linkar com coisas que a gente tá vendo hoje, em 2025, ou 26. 26. Ó, eu já errando o ano. E é isso, assim, a gente sabe que esses acontecimentos e a história, a literatura, né, ela é atemporal. Ela é. Então a gente sabe que isso influencia bastante. Então isso influencia também o George de certa maneira, certo? Como você disse, ele tem medo de algumas coisas, ele tem medo de coisas que o norte-americano comum teria medo. Exato. Aí ele fala que existe uma coisa e essa coisa ela é maior do que comunistas, do que assassinos, do que japoneses e do que esse Átila Uno. Exatamente. E aí é interessante que ele tem medo dessa coisa porque ele diz que essa coisa vive embaixo. Ele não fala o baixo da onde, mas ele tem medo e receio do sótão. Porque. Do sótão não, desculpa. Do porão, né? Do porão. Do porão. Uhum. Porque o porão fica embaixo. E o porão da casa deles alagou devido às chuvas. Uhum. Então ele só consegue ir até um certo ponto. E é aqui também que a gente tem a primeira aparição da tartaruga. E aí a gente vai entrar já com esse contraponto, porque para explicar a existência da tartaruga, do Maturin, né, que é a tartaruga, a gente precisa explicar a existência de uma outra personagem, que é o personagem principal dessa história, né? Exatamente. E aí já a gente volta nesse ponto. E aí ele desce pra pegar, por que ele vai no porão? Ele vai no porão pra pegar cera, né? Exatamente. Porque para que o barco ele flutue bem nas águas, ele não afunde, ele precisa passar uma cera quente derretida nesse barquinho de papel O barquinho pra fica impermeabilizar. Ele vai impermeabilizar o barco para o barco não afundar. Então o irmão dele fala, vai lá no porão e busca a cera. Aí ele fica até com medo, né? Ele fala, não quero. Ele fala, E aqui é um ponto interessante porque, né, ele fala do motivo que ele tem medo do porão. Não é? Uhum. Enquanto ele imagina uma coisa que ele sempre imaginou que tá habitando no porão. A visão que ele tem é que quando ele estivesse tateando atrás do interruptor, uma garra horrível pousaria de leve sobre o pulso dele e o puxaria para baixo, para a escuridão, com um cheiro de terra e umidade e legumes podres. E a gente tem aí um ponto que traz essa ideia de que ele já. Acho que é melhor você falar sobre isso, porque acho que esse é o seu ponto de vista muito relacionado a esse acontecimento, né? Conta pra gente. Então, é porque ele basicamente ele morre dessa forma, só que no bueiro. Ele não morre no Spoiler alert. Aquelas. O spoiler a gente tá falando de um livro que já foi escrito há muito tempo, então não tem como não ter spoiler. Gente, a função desse podcast é esmiuçar a história. Então, se você não gosta de spoiler, você tá ouvindo o podcast errado. Não tem como falar assim, cuidado, spoiler. Não tem como. Tá aí já. Então o George ele morre dessa forma. Ele é puxado por uma garra. E aí essa garra leva ele para a escuridão. Então ele já tem o vislumbre do que vai acontecer com ele, bem antes de acontecer, porque era coisa recorrente. Toda vez que ele descia no porão, ele tinha essa sensação de que essa garra ia pegar ele. E é um ponto interessante, porque aí eu acho que agora dá pra gente ir pra nossa discussão, né, Bruno? Que é os Iluminados. Tá. Mas antes,
a gente tem que explicar o que de acho são os Illuminatis, né, Bruno? O que é um iluminado, né? Dentro do universo de Stephen King, ele tem vários personagens que têm o dom da iluminação. Um personagem que tem o dom da iluminação, ele tem diferentes dons, na verdade, né? Que são dons psíquicos, que Raros. são raros, né? E aí, alguns são encarados como dom e outros são encarados como maldição. Exatamente. Exemplo claro disso, que a gente tem disso, é a Carrie Estranha, né? Exato. A Carrie, ela não é estranha. A Carrie, né? A personagem Carrie. Ela tem... Na Carrie, a gente consegue perceber que é mais uma questão de maldição do que dom. Eu acho que é mais uma forma como ela usa, né? Porque se você parar pra analisar a Carrie, ela sofre um bullying ferrado na história dela, né? Exato. Todo mundo humilha ela, todo mundo escorraça ela. E aí a forma como ela tem pra pra sair desse universo de ser escorraçada é se vingar, cara. E ela não tem controle dos poderes dela. E isso é uma questão, né? E já é um contraponto com a espera de um milagre. Exatamente. A gente vê a questão como um dom. Exatamente, porque ele cura as pessoas, ele, tipo, salva as pessoas, ele usa o dom dele pra outra coisa, mas acho que é uma questão mais de controle. E aí, outros personagens que a gente pode citar que tem essa questão da iluminação, e acho que o nome da obra já entrega isso, é o Danny Torrance de O Iluminado. Exato. Né, que é o filho do Jack Torrance, toda aquela história do Hotel Overlook, que tem também a presença do Halloran, do Dick Halloran, que tá dentro de Welcome to Derry, Exato. que tá dentro dos interlúdios de It, a Coisa, que a gente vai explorar. Então a gente sabe que o Iluminado é esse poder psíquico que a pessoa tem de controlar as pessoas, de entrar na mente. Então a gente tem aí uma questão de telepatia, previsões e visões, sensibilidade ao sobrenatural. Também temos a questão de conexão com lugares ou eventos marcados por violência e a comunicação mental à distância. Exatamente. E aí a gente vem nesse contraponto de que você acha que o George era um iluminado. Eu acho que o George era um iluminado. Eu acho que o Bill é um iluminado. Você acha que o Bill era um iluminado? Exatamente. Porque a gente tem uma citação dentro do livro, galera, que eu acho que, no meu ponto de vista, entrega muito isso, assim. Quando o George fala isso, ele fala... Eu vou ler uma citação aqui da página 15 do livro, que diz... Bill era bom em ler e escrever, mas mesmo na idade dele, George era esperto bastante para saber que aquele não era o único motivo para Bill só ter A no boletim. E nem para os professores gostarem tanto das redações dele. Contar era apenas parte do talento. Bill era bom em ver. E a gente sabe que o Bill, ele é um ponto muito importante para essa história. Não só nesse momento, mas como líder do Clube dos Otários. Vale ressaltar também que o Bill, depois de 27 anos, ele se torna um escritor muito famoso, né? Sim. Só que o meu ponto de que o George, ele seria o iluminado é porque Bill poderia ser o escolhido da Maturin. Tá, por quê? Porque Bill é escolhido da Maturin, a gente percebe a escolha da Maturin pelo Bill pelo fato dele não ter morrido no acidente. Uhum. Isso é um ponto importante, porque a iluminação não garante que você vai sobreviver super bem. Mas a Maturin, ela consegue salvar as pessoas que ela quer que sejam os escolhidos dela. Que sabe que vai trabalhar a benefício da si própria. Ok, tá. É um ponto, acho que é um ponto importante, é um ponto interessante. Mas eu acho que talvez se o George fosse iluminado, ele não tivesse cedido tão fácil à tentação, sabe? Em relação ao Pennywise e tudo mais. Eu acho que ele era muito inocente em relação Ele só tinha 6 anos. Sim, ele só tem 6 anos. Acho que isso fica bem explicado também, mas eu não sei. Tem alguma coisa que me mostra, acho que talvez mais pra frente a gente possa voltar nesse assunto pra discutir mais sobre. Que o Bill, ele tem muitas informações, muitas coisas que ele a forma como ele enxerga a coisa, a forma como ele enxerga os acontecimentos da cidade, a forma como ele enxerga... Exatamente por isso que ele é o escolhido de Maturin. Então, mas ele pode ser iluminado. Não tem como ele ser o iluminado se ele não consegue desenvolver essa iluminação. Tá, eu acho que a gente precisa avançar mais na história pra poder trazer alguns pontos que sejam, tipo, importantes em relação a isso, assim. Que mostrem esses fatores, sabe? Em relação
à iluminação, aos poderes e tudo mais. E vocês, queridos ouvintes? O que vocês acham? Quem vocês a gente vamos fazer uma enquete? Vamos. A gente vai deixar uma enquete pra vocês responderem quem que vocês acham que era iluminado. Se era o Bill, que era iluminado, vote 0800 024 0444. Se você acha que era o George, que era iluminado, tá? A gente vai deixar aqui embaixo. Cliquem aí, e aí a gente pode falar mais sobre isso mais pra frente. Eu acho que é importante a gente deixar esse ponto pinadinho e a gente voltar nisso no futuro. Com certeza, sempre vale a pena voltar ao assunto pra gente, né, discutir ele melhor. Beleza. Seguindo, então, a gente sabe que o George, ele vai lá, o Bill faz o barquinho pra ele, a relação deles é muito bonitinha. Tem um trecho no livro que eu acho muito engraçado, que é eles usando alguns xingamentos pra falar de algumas Eles coisas. se xingam muito, mas Aham. mostra o quanto a relação deles era muito natural. E assim, é um livro que tem muito palavrão. Então, quando a gente fala assim, eles se xingam muito, é porque tinha muito palavrão. Tem um trecho aqui que eu separei, que eles falam, e eles começam a rir bastante, né? Eles se xingam, mas eles xingam, não se xingam de uma maneira pejorativa e pesada. Eles se xingam como irmãos, assim, né? E ele fala assim, deixa eu ler aqui, peraí, só um minutinho. Porque o George vai até lá o porão, ele sente uma presença, né? Ele fica meio tenso, o que tá acontecendo. Ele acha a cera, ele sai lá do porão e volta pro quarto pra entregar pro irmão dele. E aí ele fala assim, você é um cuzão, não sei o que. Ele fala, não sou cuzão, disse George sentado na beirada da cama de Bill e colocando as coisas que reuniu na mesa de cabeceira. É sim, disse Bill. Não passa de um grande cuzão marrom, você. Ai, amiga, na hora que eu li isso, eu dei uma gaitada assim, eu dei um berro. Não passa de um grande cuzão marrom. Lembrando que a mãe deles odeiam isso, então eles tinham que ficar xingando baixinho. A mãe não gosta de A palavrão. mãe não gosta de palavrão, então isso foi, assim, bem complicado. E aí, amiga, só pra finalizar, tem uma parte que ele fala assim: George tentou imaginar um garoto que não passasse de um grande cuzão com pernas e começou a rir. A imaginação de uma criança é maravilhosa. Não, é tudo, assim, eu achei genial. E aí a gente tem a finalização, né, do Bill fazendo esse barquinho. Sim. E o George observando esse barco enquanto a mãe tá tocando esse piano. Lembrando, é tudo muito descritivo, então quem tiver vontade de ler, fique à vontade. Vai Sim. perceber que a gente tá falando tudo na ordem. Sim. E aí chega a grande frase que o Bruno... Ai, gente, sério, meu olho encheu de lágrima. Meu olho encheu de lágrima, eu fiquei muito chateado. E aí é engraçado, né? Porque eu não lembro de ter tido essa sensação quando li pela primeira vez. Eu não lembro de ter lido e ficado tipo, ai, nossa, que horror, tal. Eu li e passou batido. Aí dessa vez eu li e aí meu coração deu uma apertada, assim. É muito engraçado, porque na releitura a gente consegue perceber esses pequenos detalhes. Uhum. Porque a gente já conhece a obra, a gente já sabe o que vai acontecer e o que vai deixar de acontecer, mas algumas partes deixam a gente mais incomodadas do que outras agora. Sim. Porque o que antes foi batido, agora a gente tá vendo com outros olhos. Sim, eu vou ler aqui na página 21 esse trecho, que é genial, assim. Então o Bill foi lá, terminou de fazer o barco, e aí ele disse, obrigado, o George tá falando pra ele, né? Obrigado, Bill, é um barco legal. E fez uma coisa que não fazia havia muito tempo. Um gesto que Bill nunca esqueceu. Se inclinou e beijou a bochecha do irmão. Toma cuidado. ele é gago, né? Claro, ele franziu um pouco a testa. Era o tipo de coisa que a mãe dizia, não o irmão mais velho. Era tão estranho quanto se Bill tivesse lhe dado um beijo. Claro que tomo. Ele saiu, Bill nunca mais o viu. Ai, Toda arrepiada. Ai, meu coração! E aí, depois dessa parte, a gente vai pra finalização desse capítulo, que é nada mais é do que narrar o que vai acontecendo com o George. Então, o George, ele vai correndo com o barquinho, ele quer que o Bill veja esse barco, mas o Bill não pode ver esse barco. O barco, ele flutua muito bem, ele corre pelos canais de Derry, e aí ele para no bueiro.
Exatamente, o barquinho ele meio que pega muita velocidade e acaba caindo no bueiro. E aí o George fala: "Ai, merda, merdinha", no diminutivo também eu acho uma graça o jeito deles de falar. E essa cena basicamente é a cena que a gente tem na abertura da adaptação de 1900 de as 2 adaptações na verdade, né, de 1990 e da adaptação de 1900 de 2017. 17. A de 1990 eu acho muito rápida. Eu reassisti a cena esses dias atrás, e eu acho ela muito rápida, e eu acho ela muito pobre, comparada com a de 2017. A de 2017 é muito bonita. É que assim, né, a gente tem que pensar na questão do recurso, né? É, não, tem essa questão também, os recursos eram bem menores. Nada contra recursos de filme dos anos 80, até porque eu gosto muito Eu amo. de filmes com baixos Não, que isso, os orçamentos. Goonies, a gente tem, tipo, filmes maravilhosos daquela época, né. Às vezes eu acho que o CGI estraga muita coisa. CGI veio pra nos abençoar, mas também veio pra nos estragar. Eu concordo com você, eu concordo. Tá? E aí a gente tem essa cena, então, que a gente vê lá narrada nas aberturas dos filmes, que é o George correndo na rua, o barco caindo no esgoto. E aí a gente tem o primeiro contato, E aí, né? vem aí, ele aparece. O Vem grande, aí. o maioral, o melhor de todos, Pennywise, o palhaço dançarino. Como diz a nossa querida Inês Brasil, Pennywise! Pennywise, não Aparece! criança não! Ah, eu amo, gente, É eu uma amo. criança da minha vida! Graças a Deus! O George, ele olha pro bueiro e ele vê os olhos amarelos, né? E isso é uma marca muito clara do Pennywise dentro da história, que são os olhos amarelos. Ele Os vai olhos amarelos. surgir várias vezes aí na história, que são os olhos amarelos. Porém, a gente tem uma transformação. Os olhos de amarelos, eles se tornam... Azuis, iguais aos da mãe e do irmão, que ele tem tanto amor e carinho, transformando assim esse ser totalmente estranho e desconhecido como algo que possa ser familiar pro nosso pequeno George. Exatamente, né? E a gente tem que reforçar, né? A gente reforça essa questão de que o George, ele é um menino de 6 anos de idade, de que tem uma inocência, que tem essa questão da doçura, ele é um menino muito doce. E aí a gente entra numa outra conversa que eu tive com a Jessie antes da gente gravar o episódio, que é essa questão, assim, de o menino vê um palhaço no bueiro, cá de quê? E ele fica lá, né? Batendo papo com o palhaço. Conversa com o palhaço. Gata, se eu tô andando na rua, um barquinho de papel cai no bueiro, parece um palhaço, eu saio vazado, tá louca? Não tem condições, gente, de uma criança ficar conversando com o palhaço dentro do bueiro. Eu, hein? E é engraçado porque, assim, né, existe muito as pessoas que tenham medo de palhaço e não tenham medo de palhaço. E o George, ele se mostra muito receptível pro palhaço desde a primeira vez que ele observa que é um palhaço. Uhum. Então, não existe em nenhum momento o medo do George de que aquilo não era normal. Um palhaço dentro de um bueiro que antes estava com os olhos amarelos. Não existe nada de estranho para ele, porque é aquilo que a gente já tinha percebido antes. O que é errado, o que é estranho, o que pode me prejudicar é o que vem de fora. É verdade. E essa imagem do palhaço era uma coisa muito comum na época, até por conta do palhaço Bozo, né? O Exatamente. Bozo, pra quem não sabe, gente, que é o palhaço que a gente tá acostumado aqui no Brasil, ele é um palhaço que ele não tem origem no nosso país, tá? Ele é um palhaço que ele tem origem nos Estados Unidos. Ele foi criado em 1946 por um cara chamado Pinto Colvig. Pinto, o nome dele. Porque eu não sei. Pinto Colvig. E aí, só uma curiosidade, ele foi a mesma pessoa que fez a voz do Pateta nos desenhos da Disney. Então, Então ele é conhecido, ele é uma pessoa, super uma imagem conhecido. conhecida. E aí ele criou essa imagem do Bozo, que é aquela imagem, na verdade, que está mais relacionada à adaptação de 1990 com o Tim Curry fazendo o Pennywise. Que é o Exato. palhaço carecão, a cara branca, o cabelo vermelho, né? Então isso tem uma aproximação muito maior. E era uma marca licenciada norte-americana.
Então não era só um ator que fazia o Bozo, é igual o nosso Patati Patatá aqui no Brasil. Exatamente. É de todos. Exatamente, que são vários atores Qualquer que um fazem. poderia ser. Inclusive, vou mandar um beijão aqui pro meu amigo Davi Basílio, tá? Que já trabalhou nessa grande indústria do palhaço. Eita, que ele era patati ou ele era patatá? Menina. Ah, eu não. Ele era o azul, eu acho. Agora não sei se é o Patati. Gente, coloca aí nos comentários quem é o patati. Coloque aí quem o é, patatá. gente. Porque o Patati Patatá não faria uma palhaçada dessa com a gente, não é mesmo? Não é mesmo? Nossos É. palhaços são os melhores. E ele era inspirado nisso do Bozo, a Clarabel, essa mistura dos palhaços, e aí acabou originando essa imagem do palhaço Pennywise, tá? Dentro do bueiro. Então, pras crianças, Isso era o ápice da ok. alegria. Era ok, né? Não era uma coisa tipo assim, ai, nossa, um monstro. Não, você vai pensar que um palhaço é um monstro? Não, jamais. Só quem realmente tem medo de palhaço. É, que tem a famosa coulrofobia, né? Que é a fobia de palhaço. Se eu não tiver errado, tá, gente? Se eu tiver errado, Você me tem corrija. medo de palhaço? Não, amiga, não tenho. Tenho medo de boleto. Esse eu tenho medo. Esse eu tenho medo também. Eu E tenho muito. bastante medo de boleto, tá, querida? Ai, Quando eu não abro vou minha nem falar conta, nada. Ai, que quando eu abro o aplicativo vida. do banco, gata, e eu vejo um boletão lá, eu fico um pouco receoso, tá? O que é um palhaço, não é O mesmo? que é um palhacinho? E aí eles começam a ter um diálogo, né? O Pennywise começa a ter esse diálogo com o George e começa a ludibriar o menino. Tipo, e é engraçadíssimo, porque ele fala assim: Ah, o seu barquinho caiu aqui, você quer seu barquinho de volta? E aí o George fala assim, quero o barco. Aí ele repete, ele fala, claro que quero. Exatamente. Ele meio Aí que... isso me irrita um pouco. Eu achei o Pennywise muito cuzão nesse momento. Nossa, mas eu gosto muito do Pennywise. Gente, não existe como explicar o meu carinho e admiração por esse palhacinho. Exatamente. E aí vamos entrar nesse assunto, já que a gente tá falando dele, né, do maioral. Vamos falar do Pennywise. O que é o Pennywise no contexto mais geral? E depois a gente vai aprofundando mais, conforme a gente for lendo os capítulos, a gente vai aprofundando mais. Mas o que é o Pennywise? Porque ele não é um palhaço, né? Exatamente. Primeiro a gente tem que pensar em dividir. Existe a classificação Pennywise, a coisa, e existe apenas a coisa. Exatamente. Então, com o seriado, isso ficou muito mais fácil da gente poder observar, que foi feito muito genialmente, que é mostrar como a coisa pegou o Bob Gray. Temos que lembrar que Bob Gray, ele é o cara por trás do Pennywise. Eu sei que é um pouco confuso. Vai ficar um pouco confuso agora de início, mas eu acho que com o tempo as pessoas começam a entender melhor essa estrutura. Porque quando a gente fala de Pennywise, o palhaço dançarino, ele era uma criação de um homem circense chamado Bob Brown, né? Bob Gray, Bob Gray, desculpa. Bob Gray. E aí ele tava ali por volta de 1930 e... No livro, a gente vê que é por volta de 1904. No seriado, a gente vai ver que é que um vai ser pouco 32, mais... né? Isso. 32. E aí, o Pennywise assume essa forma do palhaço, mas ele já existe muito tempo atrás, porque o Pennywise, ele não é uma criatura terrestre, ele é uma criatura que vem do... Cósmico. Ele é uma criatura cósmica, que ele vem de uma região do vácuo, né? Aí a gente conseguiria entrar um pouco na Torre Negra, que não será o nosso foco, mas pra gente entender o que o Pennywise temos que compreender que ele acaba sendo uma entidade da Torre Negra. Do multiverso, né? E aqui no It, a coisa, a gente tem esse pequeno recorte. Exatamente. Lá a gente vai ter um recorte na Torre Negra, que não vai vir ao caso nesse momento. E aí, no It, meio que ele teve o seu protagonismo. Isso. Assim, pra vocês entenderem, pra ficar mais claro, eu acho, pra vocês não se perderem muito agora, pensem da seguinte maneira. Temos duas criaturas que vêm do macroverso. Uma é a coisa, que é o Pennywise, e depois a gente vai explorar um pouco outras formas dele. E a outra é a Maturin, que a gente já citou aqui, que é a tartaruga. A tartaruga. Né? Então, vamos pensar o seguinte. Toda vez que falarmos a coisa Pennywise, Bob Gray, a gente tá falando desse ser místico, cósmico, que veio do vácuo.
toda vez que a gente falar Maturin e tartaruga, a gente tá falando também desse outro ser místico que veio do vácuo e chama até o próprio Pennywise, a coisa, de irmão. De irmão, porque eles são irmãos. É porque eles são opostos, né? É como se o Maturin fosse a luz e o Pennywise fosse a escuridão. É isso, é a luz e a escuridão. O Pennywise é uma criatura que ele tem como foco a destruição, o medo, e a Maturin é o contrário. A Maturin, inclusive, dentro do legendário desse universo, a Maturin é conhecida por vomitar o mundo. A Maturin é o ser que vomita o universo inteiro. É engraçado porque no livro vai ter uma citação dela falando desse vômito, que é realmente muito engraçado. Eu lembro que eu ri bastante. E esse é o ponto. Tá. E aí a gente vai voltar, pra gente não se estender muito, a gente volta pra questão da conversa ali do George com o Pennywise. Então eles estão conversando, estão botando esse papo. E aí ele oferece o balão vermelho, o balão colorido. Ele oferece balão de todas as cores, na verdade, pro George. Não é muito focado no vermelho. Eu acho que essa ideia do imaginário do vermelho, ele vem mais pra questão dos filmes. Mas ele oferece balões. E a gente sabe que o balão vermelho, ele aparece ali num primeiro momento. E já fica marcado pra gente na nossa cabeça, né? E aí ele fala, o George pergunta, né? Eles flutuam em relação ao balão. Ele pergunta, eles flutuam? Eles flutuam? E aí o Pennywise fala, flutuam? Um sorriso palhaço. E olha como ele diz isso. Flutuam? O sorriso do palhaço se alargou. Ah, sim. Claro que sim, flutuam. Então, assim, isso já... Acho que essa ideia do flutuar, do you float too... É uma coisa que vem muito antes. Vem antes, né? E é muito bom. Eu gosto bastante. Vamos flutuar? Eu gosto bastante. Até em relação às luzes da morte, que a gente vai explorar mais pra frente e tudo mais, a questão do estado de catatonia das crianças, tudo isso que vai ser explorado mais pra frente, tem relação com essa questão do flutuar, né? E aí a gente chega por fim, depois de todas as informações, no evento final desse capítulo, que é a morte do George. Né? O Pennywise, ele ludibria o George até onde ele pode. E o George, por ser, né, uma criança de 6 anos, ele cai. Não tem como a gente julgar o nosso querido George. Porque é o que eu acho que qualquer criança nessa idade que gosta de balão faria. E tá atrás do seu barquinho. E ele tem essa culpa, né, o George. Ele não quer perder o barco, não porque só... Porque assim, é só um barco de papel. Mas ele não quer perder o barco porque ele tem essa questão do... meu irmão tá doente, ele fez um esforço pra construir o barco, fazer o barco. E se eu perder o barco, ele vai ficar muito chateado comigo. Lembrando que não é barco. É veleiro. É veleiro e é uma mulher. Porque barcos sempre são embarcações, sempre são mulheres. São sempre mulheres. Né? E aí, eu acho que é mais por isso, sabe? É mais uma questão assim de eu não quero chatear o meu irmão. Exato. É muito isso. O George, ele vê o Bill como se fosse um herói. E aí, ele não quer decepcionar o Batman dele, né? Que é basicamente isso. Exatamente. O Bill seria o Batman e o George seria o Robin. Então, ele não quer fazer coisas que prejudicaria ou deixaria seu irmão triste. Uhum. E aí, ele chega... É bem gráfico. É bem gráfica, essa cena é bem gráfica, ela é bem pesada. É uma cena que, quando você lê, ela te deixa agoniado porque ela demora pra acabar. É uma cena que ela é constante, assim, ela conecta tudo. Ela conecta o George colocando a mão dentro do bueiro, o Pennywise agarrando o braço dele, ele gritando enquanto o Pennywise dilacera o braço dele. Lembrando que acontece da forma que ele imaginou que poderia acontecer lá no porão. Então aparece uma garra que puxa o braço dele e aí vai destruindo ele. É interessante mostrar essa diferença do filme pro livro. No livro, o George morre. Todo mundo descobre que o George morre. Sim. Não é um segredo essa morte. O corpo dele tá lá, né? O corpo tá lá. E, inclusive, é bem interessante isso, porque demora apenas 45 segundos para um vizinho aparecer. Então é muito rápido, diferente do filme. Sim. No filme, o George some e não há nenhum vizinho que perceba que uma criança que estava visivelmente à mostra, porque uma criança de 6 anos andando
com uma capa de chuva amarela, É bem visível, né? impossível você não ver essa criança. E aí, ele some. Não existe registro de onde está essa criança. Não. E ele some mesmo, porque no filme a gente percebe que o Bill, ele tenta conhecer os esgotos de Derry e pensar que se o irmão tivesse morto, ele estaria em algum buraco No Barrens, né? no Barrens. Então isso não acontece. E no livro a gente já tem isso muito claro de que o George morre, mas a questão é, o que matou o George? Exatamente. E a gente tem essa cena, o que a Jess falou, que o vizinho aparece em 45 segundos, ele aparece, o nome dele é Dave Gardner, e ele vê o garoto sendo atacado ainda, não é só o corpo, ele vê o momento em que o George tá com o braço dentro do bueiro, gritando, engasgando com a água que tá entrando no bueiro também, E se e debatendo se ainda. debatendo. É muito... Essa parte é bem agoniante, né? Porque você fala assim, George estava se debatendo e Tem uma parte que fala que ele tá gorgolejando com a água aos gritos, enquanto grita, porque tá engolindo a água também da chuva que tá basicamente passando como por se ele. ele estivesse se afogando Uhum, no próprio sangue e na água. exatamente. É muito gráfico. Quem tem problemas com isso, realmente fica complicado ler. E aí tem um trecho que é bem legal, ó, na página 24, que é a penúltima página do capítulo, o Pennywise, enquanto tá arrancando o braço dele, ele tá dizendo assim: eles flutuam, rosnou a coisa. Eles flutuam, George, e quando você estiver aqui embaixo comigo, também vai flutuar. Então, é isso, assim, o Pennywise, ele mata o George, o corpo do menino fica lá, todo mundo aparece. Quando os adultos da cidade são questionados sobre, o próprio xerife da cidade, do condado, ele diz que não tem nada lá embaixo, que é impossível ter alguém lá embaixo, no esgoto ou dentro dos bueiros, porque a chuva é muito forte, estaria tudo coberto por água, etc. Não caberia ter uma pessoa ali. E a gente já vê essa questão de não se preocupar, né, com as coisas de maneira tão efetiva. Porque, é um menino com o braço arrancado, de 6 anos, com o braço arrancado, estirado no chão da rua, da cidade, e tipo, sabe? É realmente complicado. É isso, assim. E aí tem uma coisa que é essencial, que é essa virada de chave nesse momento. Que a partir do momento que isso acontece, a tempestade acaba. Esse é o ponto que me deixa toda arrepiada. Porque fica claro, depois a gente vai perceber isso, que ao iniciar um ciclo e fechar um ciclo, existe grandes eventos. Uhum. E eventos assim terríveis. Uhum. E mostrar isso dessa forma é bem interessante. Por que fala, né, que a chuva parou? Então a gente tem esse como se fosse despertar da coisa. Exatamente. E após isso, a gente vai ver que coisas estranhas vão começar a acontecer em Derry. E é interessante, né? Porque a tempestade ela acaba, e aí é como se a tempestade em si, essa tempestade horrenda que vem destruindo tudo, que vem mexendo com a cidade, é como se fosse a fome da coisa, né? Porque depois de 27 anos adormecida, o George foi a primeira criança que ele atacou. Exato. Então, o George foi a primeira vítima desse ciclo. Então, essa questão da chuva parar quando ele ataca o George é muito isso, assim, de olha, a coisa tava com fome, agora ela sossegou. ela acordou, na verdade. Sossegar, ela não sossega, né, querida? Porque depois disso é só ladeira abaixo. Mas a gente tem essa questão. Pouco os eventos de acontecerem depois dessa primeira morte. Sim. As crianças continuam desaparecendo, né? As crianças, elas continuam sumindo na cidade. Acho que o primeiro evento crucial, que é quando a gente tem o primeiro contato dele com o Loser Club, aí é depois de 8 meses ali. Mas eu acho que as crianças, elas seguem desaparecendo ao longo desse período. Lembrando que começa ainda num período que em escola americana tá todo mundo tendo aula, né? Exatamente. É antes das férias de verão, né? Antes das férias de verão. E aí a situação começa a ficar mais quente nas férias de verão. Exatamente. Exactly. Tá? Considerações para esse capítulo, amigo?
Amiga, eu gosto muito desse capítulo. Eu acho que é uma introdução muito bem estruturada. Eu acho que é um capítulo que ele te entrega características psicológicas dos personagens de uma maneira muito natural e fluida, principalmente em relação ao George, principalmente em relação ao Bill, que eu acho que vai ser o nosso ponto mais forte aqui em relação à obra inteira. Mostra como os pais, eles são muito moles. O pai é mais mole, aparentemente, a mãe ela é mais rígida e controladora, mas ambos não enxergam o que tá acontecendo antes que seja tarde demais. É um pouco relapso deles, né? Mas aí a gente vem de novo, volta naquele ponto em relação à cidade, né? Dos adultos, como é a relação a gente vai falar sobre isso também, qual é a relação entre adultos e Derry. Tem alguns pontos que eu acho também que é interessante a gente abordar, que é o Pennywise já tava de olho no George. Ele já tava observando o George Sim. como uma primeira vítima. Acho que isso já deixou bem claro, ficou bem claro em relação até como o George se sente observado e tudo mais. Acho que isso É é uma coisa que eu acho que falta, que... Olá, irmãos. Será que vocês podem ir mais a fundo sobre como a coisa escolhe suas vítimas? E acho que é isso, assim. Eu acho que não tem muito mais do que isso pra acrescentar em relação aos pontos principais, sabe? E você? Você tem alguma coisa que você queira falar sobre esse primeiro capítulo, assim, que você achou muito, muito bom? Não. É só a gente realmente começar a perceber que a coisa ela tem influência nessa cidade, que a gente vai começar a observar mais isso nos próximos capítulos, principalmente no capítulo que virá. Exatamente. Gente, o próximo episódio vai ser babadeiro, tá? Esse episódio, ele foi bem leve em comparação ao que vai vir por aí. O segundo, ele é tiro, porrada e bomba. E ponte. Ponte. Tiro, porrada e ponte. E pontes. A gente vai ter um salto, tá? Desse primeiro capítulo pro segundo. O segundo capítulo, como eu disse pra vocês, ele vai acontecer com um salto temporal de 27 anos. Então, se aqui a gente tá dentro da história em 1957, o próximo vai acontecer em 1984. Ok? E aí é isso, não é mesmo? É isso. Esperamos vocês. É isso, gente. Ai, que nervoso gravar esse primeiro episódio. Eu sei que ficou gigantesco. A gente não vai cortar nada, porque eu acho que é um podcast que dá pra você ouvir aí limpando a casa, fazendo uma faxina, ou antes de dormir. É um livro de 1000 páginas. Se a gente falar pouco, a gente vai estar falando nada. Exatamente. Então a gente tá aqui pra abordar não só a relação que acontece no capítulo, mas também trazer esses contextos históricos, trazer relação ao atual, né? Muita coisa que acontece no nosso momento agora, que eu acho que faz a história, o livro ficar mais rico e mais interessante. Exatamente. Então é isso. Lembre-se sempre de deixar o like de vocês, de comentar com os amigos, de compartilhar o nosso podcast. É um podcast que está sendo criado de maneira independente. É uma coisa que a gente faz uma leitura prévia. A gente tem um roteiro gigantesco de páginas aqui, a gente vai escrevendo anotações. Então, assim, se vocês puderem dar essa forcinha, a gente sempre vai agradecer. É óbvio. E fiquem aí esperando os próximos episódios. Exatamente. Um beijão, gente. É isso. Até o próximo episódio. Até o próximo. E vem Tchau. flutuar com a gente.